Palavra no livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, versículo 3, uma palavra que muitos conhecem, mas eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, a muitos enganarão. E ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém? Amém. E o tema dessa palavra, irmãos, é: qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual é? Qual é o sentido da sua vida? Para muita gente, o sentido da vida é o dinheiro, ganhar dinheiro, fazer tudo pelo dinheiro, ficar horas a mais trabalhando, fazendo hora extra, tendo um segundo emprego, às vezes um terceiro emprego. Porque o que dá sentido para a vida de algumas pessoas é o dinheiro, é ter dinheiro. O sentido da vida, da sua existência, é o dinheiro. Para muita gente, o sentido da vida é o sexo. Quantas pessoas têm, às vezes, abandonado a sua família por causa de sexo? Ele abandonou um casamento bom, com uma pessoa boa, com bons filhos, com uma boa estrutura, por sexo. Outras pessoas modificam o seu corpo e acaba desencadeando outros problemas sociais devido à modificação que ele fez no corpo. Mas o fundo dessa modificação, em maior parte, não tem a ver com a personalidade, e sim com o sexo. Porque as pessoas fazem tudo pelo sexo, quando tem ele como sentido da sua vida. Outros têm o sentido da sua vida o poder. O poder, não o dinheiro, não o sexo, o poder. Sempre estar por cima da sociedade. Tem pessoas que ambicionam o poder, que negociam o dinheiro, que negociam o sexo, que fazem qualquer coisa pelo poder, e sem o poder não há sentido na sua vida. E outras pessoas têm como sentido da sua vida um vício. Vício que muitas vezes traz prejuízo para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu relacionamento. Mas aquilo começa a ser encarado como sentido da sua vida, justamente pelo fato de ele colocar todas as outras coisas abaixo do seu vício, abaixo do vício. Então, para ele, tudo pelo vício. Não importa, ele entrega dinheiro, ele entrega sexo, ele entrega o poder, tudo pelo vício.
porque aquilo é o sentido da sua vida. E muitas vezes, irmãos, quando nós perguntamos algo desse tipo, muitas pessoas não sabem o que responder, muitas pessoas não têm certeza do que responder, muitas pessoas têm insegurança no que responder. É só a gente olhar para a forma que a gente vive, é só para olhar para aquilo que nos move, aquilo que me move, aquilo que me tira da minha acomodação, aquilo passa a ser o sentido da minha vida. O sentido da nossa vida, daquele que conheceu a Jesus, passa a ser, ou tem que ser, Jesus. Tem que ser Jesus, Ele, o sentido da minha vida, tem que ser Jesus. Se eu vou ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro em prol de Jesus, de fazer a obra de Jesus, de plantar na obra de Jesus, ou de executar a vontade de Jesus. O sentido da minha vida, da sua vida, irmão, tem que ser Jesus. Seja a princípio a sua obra, seja a sua vinda. Nessa palavra ele fala disso. Ele fala da sua vinda. Ele fala da sua vinda. E muitas pessoas da igreja passam, às vezes, um longo período sem pensar nisso. A vinda de Jesus. A vida de Jesus, que muitas pessoas do passado perderam a sua vida, porque Jesus era o sentido da sua vida, e porque sem Jesus não havia sentido na sua vida, só Jesus, só com Jesus. Então ele não se importou de perder a sua vida. Quando alguém fazia uma proposta para o cristão que era perseguido, e falavam para ele: olha, você pode negar Jesus e continuar vivendo, mas nunca mais vai falar no nome desse Jesus. E aquelas pessoas falavam: eu prefiro morrer. Olha, ou você nega Jesus ou você vai morrer. E aqueles grandes homens, aquelas grandes mulheres olhavam para os seus algozes e falavam: olha, a resposta é muito fácil, eu escolho Jesus, porque Ele é o sentido da minha vida, porque Ele é a razão da minha vida, e essa vida para mim não tem valor, ou não tem nexo, sem Jesus. Mas para os cristãos contemporâneos, dos que vivem na nossa geração, e você pergunta para ele: qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido? O que te move? Qual é a tua energia? O que te incentiva a viver, a continuar vivendo, a continuar caminhando? Jesus tem que ser o meu sentido, irmão, porque se Ele não for o sentido da minha vida, tudo está errado. Se Ele não for o sentido da minha vida, significa que eu estou indo na direção errada, que eu estou servindo a Deus de uma forma errada, equivocada, enganosa, mentirosa, porque Ele é o sentido da minha vida. Ele é o sentido da minha vida. Fala nessa palavra que nós lemos no versículo 3, dizendo: estando ele sentado no monte, estando Jesus sentado no monte, o monte que é uma elevação de terra, e Jesus lá em cima sentado. E quando eu penso nisso, eu passo a entender um pouco de Jesus. Eu passo a perceber que Jesus gostava de sentar em lugares aonde a sua visão era ampliada, aonde ele conseguia enxergar longe,
e não apenas de uma forma fechada, ou de uma forma pequena. Jesus, ele tinha uma visão grande. E muitas pessoas dentro da igreja passam a ter atitudes totalmente fora do Evangelho, fora da palavra, por ter uma visão pequena a respeito daquilo que está na sua frente. Jesus me chamou para ter uma visão ampliada. Jesus me chamou, irmão, para não fazer conta somente com aquilo que está diante de mim, mas com aquilo que está longe, com aquilo até onde a minha vista alcança. Jesus, sentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular. Os discípulos chegaram em Jesus em particular, chegaram em Jesus, procurando em Jesus uma intimidade, procurando em Jesus um melhor entendimento, um melhor foco a respeito de algo que Jesus já havia falado. E o próprio Jesus um dia disse que se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e em particular falar com Deus. E eu pergunto para você, se você tem feito isso ultimamente. Você tem falado com Deus em particular? Tem gente que só ora quando vem na igreja, tem gente que só abre a Bíblia quando está na igreja. Mas Deus me chamou para falar com Ele em particular. Quando eu falo com Deus ou com alguém em particular, irmão, tem coisas que eu falo na frente de todo mundo, mas tem coisas que eu falo com algumas pessoas só em particular, porque em particular diz respeito à intimidade, em particular diz respeito à profundidade. E Deus quer falar na minha vida não só superficialmente, mas Ele quer falar profundamente. E eles falaram para Ele em particular: nos declara quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando eles foram falar com Jesus em particular, eles não foram falar com Jesus a respeito de algo banal, de algo do cotidiano, ou de algo que fosse estritamente da sua vontade pessoal. Mas a preocupação dos discípulos de Jesus era: quando será a tua vinda? Quando será o fim do mundo? Você consegue perceber como era grande essa pergunta? A preocupação que eles tinham era sobre a vinda de Jesus. Quando é que tu volta, Jesus? Quando todas essas coisas vão acontecer? E uma verdade é certa, irmãos: Jesus, ele vai voltar. Glória a Deus. Jesus, ele vai voltar. A preocupação daqueles discípulos naquela época era essa: quando é que você vai voltar? Talvez você entrou hoje aqui com várias preocupações, com várias dúvidas para colocar diante de Deus. Talvez a esmagadora maioria não entrou por aquela porta pensando: quando será que Jesus vai voltar? Cada um veio pensando no seu problema, cada um veio pensando naquilo que lhe atingia particularmente. E quando isso acontece, é como um termômetro que mostra quão longe nós estamos
da verdade de Deus. Se a Bíblia fala que Jesus vai voltar, se os discípulos deram a vida por esse Evangelho, porque tinham a esperança que Jesus ia voltar, se pessoas não se importaram ao saber que iam morrer junto com a sua família, que iam perder os seus bens desse mundo, mas porque o seu coração tinha um desejo: o meu Jesus vai voltar. Porque dentro do nosso coração, então, essa esperança ela está tão enfraquecida, essa esperança ela está tão apagada. Eu penso no hoje, eu penso no agora, eu penso que eu quero comer aquilo e não estou comendo, eu penso que eu deveria estar vestindo aquela roupa e não estou vestindo, eu penso que eu tinha que ter aquele carro que eu não tenho, eu penso que eu podia ter aquela casa que eu não tenho, eu penso que eu podia ter aquele dinheiro que eu não tenho. É uma visão pequena, é uma visão fechada. Deus quer que eu tenha uma visão aberta. No versículo 4, Jesus respondeu: acautelai-vos, ou tenha cuidado que ninguém vos engane. Tenha cuidado que ninguém vos engane. Eu digo para você, irmãos, como tem pessoas sendo enganadas, principalmente dentro das igrejas. Como tem pessoas sendo enganadas. Como tem pessoas sendo enganadas. Como tem pessoas aprendendo a buscar a Deus, não por uma esperança maior da vida de Jesus, mas por uma esperança menor e ridícula, como ter um carro novo, ou ter uma casa própria. Jesus ele falou: tenha cuidado para que ninguém te engane. Tenha cuidado. A fé que muitas pessoas têm exercido tem sido essa fé enganosa, essa fé mentirosa, essa fé de migalha, essa fé que aponta para baixo, que não aponta para cima. O versículo 5 ele complementa, ele fala: porque muitos virão no nome do diabo. Amém? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Muitos virão no meu nome, ou vestidos do meu nome, ou vestidos da autoridade do meu nome, ou trazendo consigo aspectos do meu nome, como a palavra, como uma forma de falar, uma forma de andar, uma forma de agir, vindo no meu nome, trazendo características cristãs, características do Cristo. Enganarão a muitos. Ele está dizendo que o maior engano será daqueles que vêm no seu nome, ou que vêm com o aspecto do seu nome, que vêm transvestido do seu nome, ou que vem usando o seu nome. Ele fala: eles enganarão a muitos. Eles enganarão a muitos. Você tem ouvido isso, irmão? Você conhece alguém que já foi enganado por pessoas que vieram vestidos de Cristo, com Bíblia debaixo do braço? Você conhece? Ou isso é uma coisa que não acontece? Isso tem se multiplicado ou tem diminuído? E se tem multiplicado, irmão, significa então que é sinal da vida de Jesus. Porque tem se multiplicado. No versículo 6 ele fala: e vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Olhai,
não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Tem coisa que é necessário que aconteça, irmão. Irmão, mas é guerra ali, irmão, Deus não está vendo. Você vê muita gente falando, Deus não está vendo, irmão, guerra acontecendo. Deus não está vendo, olha a fome. Deus não está vendo, olha que judiação. Será que Deus não está vendo? Ele fala, é necessário que coisas ruins aconteçam no mundo, e esse será um dos sinais da vinda de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. No versículo anterior ele fala, não é o fim. Aqui ele fala, é o princípio das dores. É o princípio, ou seja, só vai piorar. Fome só vai piorar, doença só vai piorar, guerra só vai piorar, fenômenos da natureza, terremoto, tsunami, só vai piorar, porque é sinal da vinda de Jesus. É sinal. E qual tem sido o teu sentido dessa vida, irmão? Qual que é a tua real preocupação? Será que isso que você está tão preocupado, será que isso realmente importa? Diante da vida de Jesus? Será que importa? Porque o diabo ele quer supervalorizar os teus problemas. O diabo ele quer dizer que o teu problema é pior do que você imagina. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. E às vezes eu penso que eu estou passando a pior situação da minha vida. Aí eu penso em largar tudo. Aí eu penso em jogar tudo para o alto. Aí eu penso em nem voltar mais para a igreja, porque eu estou dando ouvido àquela voz maligna que está me convencendo que o sentido da minha vida é aquilo que eu não tenho, que o sentido da minha vida, irmão, é aquilo que eu estou passando de uma forma negativa. Ele está me convencendo. Eu falei para alguns irmãos que quando eu era criança, a minha mãe, ela foi vítima de um incêndio, e ela teve o seu corpo queimado. E quando ela procurava pela minha irmã, porque ela achava que a minha irmã estava lá no fogo, a minha irmã Raquel, que dirigiu essa igreja, ela achava que a minha irmã, que tinha 1 ano e meio, 2 anos, estava lá no fogo, e a minha irmã estava lá fora, no braço da minha tia, e a minha tia gritava, olha, sai daí, que você está pegando fogo. A roupa da minha mãe já tinha pego fogo, o rosto, o cabelo, e a minha mãe olhava e falava, mas e a Raquel? E a minha tia falava, a Raquel está aqui. E a minha mãe falava que ouvia ela dizer, a Raquel está aí. E a minha mãe saía passando a mão no fogo procurando a minha irmã, até que o bombeiro chegou e tirou a minha mãe lá de dentro. Ela falava, eu ouvia claramente ela dizendo que a tua irmã ainda estava lá, enquanto ela lá fora dizia que a minha irmã já estava lá fora. Mas no meio desse caminho, nesse espaço, o diabo pegava a palavra e invertia, para que a minha mãe fosse morta naquele incêndio. E o diabo faz isso na vida das pessoas até hoje. Ele potencializa aquilo que a pessoa já está passando de ruim. Ele potencializa as discussões, as guerras entre familiares, entre marido e esposa. O marido fala uma coisa, no meio do caminho o diabo inverte, chega
no ouvido da mulher com uma outra sentido. E a mulher a mesma coisa, o pau quebra, quase se separa, passa um mês, quando faz as pazes, não, tudo bem, mas por favor não fale mais aquilo. Eu não falei aquilo. Não, você falou, não falei, eu falei isso, mas ele ouviu aquilo. Porque o diabo ele vem roubar, matar e destruir. Qual é o sentido, irmão? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido? O sentido real da nossa vida tem que ser a vida de Jesus. Porque se não for a vida de Jesus, nada faz sentido. Eu marquei aqui, Romanos capítulo 8, versículo 22, fala: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora. Ele está falando que toda a criação, que a natureza está gemendo, está acontecendo terremoto, tsunami, está acontecendo incêndio florestal, está acontecendo enchente, está acontecendo extinções, porque a natureza, ela não suporta mais o efeito que o pecado tem trazido para ela, e ela geme. A natureza geme. A natureza, como um ser vivo, coletivo, ela geme, ela se entristece. Ele fala no 23: e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não é só a natureza, não é só a natureza que fica revoltada de ver o efeito do pecado nela, a transtornando, a transformando em outra coisa. Ele falava: nós também gememos e ficamos na expectativa do quê? Da transformação do meu corpo, do nosso corpo, que acontecerá na vida de Jesus. E eu pergunto para você, irmão: você está gemendo? Você está gemendo? Você está gemendo com o efeito do pecado que está na sua vida? Você geme também de tristeza? Você geme também ao olhar para a sua vida e falar: olha, eu tenho que mudar, porque meu Jesus está voltando. Olha, coisas ruins o pecado tem trazido na minha família. E você olha e você vê às vezes um parente teu que está perdido nas drogas, um parente teu que é adúltero, um parente teu aí está totalmente fora da vontade de Deus. Você geme, você fala: meu Deus, olha o que o pecado tem feito, olha como tem desgraçado e destruído pessoas. Ou você não se importa, ou você não se importa. O apóstolo Paulo, ele falou aqui no Romanos, no capítulo 7, 23, ele fala: mas eu vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo via o efeito do pecado no seu corpo. Ele falava aqui no capítulo 7 de Romanos: tem coisas que eu quero fazer e eu não faço. Eu quero fazer o certo, mas eu faço o errado. Ou seja, era o efeito do pecado nele, que ele lutava contra. Ele falava: quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar dos meus erros? Quem vai me livrar dos meus pecados, desse corpo que me faz pecar o tempo todo? Isso é gemer. Isso é gemer. Diferente de muitas pessoas que não se importa com a destruição que o pecado tem feito na sua família, com a destruição que o pecado tem feito na sua comunhão com Deus. Dele não se entender, dele se conformar com o seu pecado.
Paulo orou e falou assim: eu estou vendo uma guerra, eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa melhor, mas não consigo, eu estou sempre fazendo errado, o bem está em mim, mas não o efetuar. Ele detectou isso, ele entendeu isso, de como o pecado atingia negativamente a sua vida, em especial o seu corpo, e ele gemia, ele se entristecia com ele mesmo. Tem pessoas que não, tem pessoas que atribuem essa destruição do pecado nele próprio, como a sua própria natureza. Irmão, eu sou assim mesmo. Quer gostar de mim, gosta. Não quer, se vira. Eu sou assim, irmão. Irmão, você está falando que não deve, mas eu sou assim. Eu sou assim. Irmão, você está machucando os outros, mas eu sou assim, irmão. E agora? Tem que me aceitar, tem que me amar. Cadê o amor? A pessoa não consegue enxergar como o pecado tem destruído a sua vida, e como isso tem feito com que haja desdobramentos negativos na sua relação com outras pessoas, com a sua família, com a sua igreja, com o seu trabalho. Esse dia eu conversei com uma pessoa que trabalha comigo, porque ela já trabalhou em quase todos os setores da onde eu trabalho, e ela brigou com todas as pessoas em todos os setores, e agora ela está no meu setor, e ela já brigou com 90% das pessoas que estão lá. Aí eu falei para ela, eu falei: incrível, a pessoa briga comigo, é porque eu sou muito sincera, eu sou uma pessoa muito transparente, eu sou uma pessoa muito boa, e as pessoas não gostam de mim por isso. Falei: você já parou para pensar se o problema não está em você? Não é possível, você passar em tudo quanto é lugar, você arruma confusão com todo mundo. Agora é todo mundo que está errado, você que está certo. Ela não consegue detectar o que o pecado está fazendo na vida pessoal dela. Amém, amado? Só geme, irmão, quem entende. Só geme, só não se conforma com aquela situação quem entendeu. Quem entendeu a complexidade da alma do homem, de como todo homem, toda mulher é totalmente antropocêntrico, egocêntrico, que é vítima. Ele se vitimiza o tempo inteiro para justificar quando ele não é aceito, que ele se vitimiza o tempo todo, porque ele não quer mudar aquilo que o pecado destruiu na sua vida. Ele não quer se parecer com Jesus, mas ele quer continuar parecendo com ele mesmo, com ele próprio, e se vitimiza o tempo inteiro por isso. O pecado tem destruído as pessoas por dentro. Tem coisas que você vê, um vício, uma prática externa, como um adultério, um furto, mas a pior destruição que o pecado tem feito é no coração, é na mentalidade. Pessoas com um entendimento totalmente invertido, com um sentimento totalmente confuso. Paulo falou: estou vendo uma guerra dentro de mim. A visão de Jesus era ampla, como nós falamos, ele sentado no Monte das Oliveiras. Uma visão ampla. Uma visão ampla. Eu preciso aprender isso. Jesus estava conectado com tudo, e por isso que ele entendia tudo. E entrava em qualquer ambiente,
E eu preciso entender. Eu preciso entender que eu não sou o único no mundo. Eu preciso, irmão, conseguir me conectar com o meu próximo, saber a dor do meu próximo, para que eu possa mudar também. Eu preciso me conectar comigo mesmo, e não andar no piloto automático, mas eu preciso começar a observar os meus atos, o meu andar, a minha atitude, o meu comportamento, o meu sentimento, que por mais que sejam meus, da minha particularidade, muitas vezes eles têm sido destruídos, modificados pelo pecado. E alguém aponta para mim e fala: olha, eu me incomodo com a forma que você trata as pessoas, eu me incomodo com a forma que você fala, com a forma grosseira, estúpida. Olha, eu me incomodo. E você logo de pronto fala: olha, você tem que me entender, você tem que me amar, eu sou assim mesmo, é a minha natureza. Eu não paro para olhar e ver, falar: eu não era assim. Mas o pecado tem apodrecido o meu ser interior. Eu tenho que conseguir me conectar comigo, me conectar com o próximo. Eu preciso me conectar com a natureza. Quando a gente vai no retiro, a gente vai na vigília, a gente sempre fala isso. Por mais que pareça que a gente é do asfalto, que a gente é do concreto, nós não somos. A Bíblia fala que nós fomos criados do pó da terra, ou seja, dos elementos da terra. A nossa essência é o pó da terra. Então, quando eu estou na mata, quando eu estou andando ali no rio, na praia, foi dali que eu vim. Foi dali que eu vim. E eu passo a olhar tudo aquilo e começo a me integrar naquilo. E começo a ver a dificuldade daquilo. E começo a ver aquilo que o pecado destruiu daquela criação de Deus. E principalmente eu tenho que conseguir estar conectado com Deus, para que Ele me dê a direção. E eu, de uma forma muito humilde, possa falar: Deus, eu estou vendo uma guerra em mim, porque eu sei que a Tua palavra manda fazer isso, mas o meu corpo não quer fazer. Eu estou vendo uma guerra dentro de mim, uma confusão nos meus sentimentos, uma confusão naquilo que eu acho. Eu vejo uma guerra em mim. Eu sei como o que bem fazer, eu sei o que é o bem, eu sei para onde ir, eu sei como fazer, mas na hora de fazer eu faço o contrário. Quando você começa a perceber isso, irmão, você começa a detectar como o pecado ele influenciou a tua vida negativamente, na tua percepção, no teu sentimento, no teu pensamento. E aí você, quando chega num limite, você vai falar o que Paulo falou: quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar do corpo dessa perdição? Como eu sou miserável, como eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu passo a desejar ansiosamente a vinda de Jesus, porque a Bíblia fala que é na vinda de Jesus que esse corpo vai ser transformado. É na vinda de Jesus que essa guerra que tem dentro de mim e dentro de você, ela vai acabar, porque além do pecado ela não vai mais ter força na minha vida. Eu vou viver plenamente com Deus. Amém? Apocalipse 22:17 ele fala: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Então vem, Senhor Jesus. Amém? Vem. O sentido da minha vida tem que ser a vinda de Jesus. Quando a vinda de Jesus ocorrer, irmão, eu vou entender tudo muito bem. Amém?
Ele fala: o Espírito e a noiva é a igreja, dizem vem, não só para estar perto de Jesus, mas para se livrar desse corpo, que faz guerra contra o meu entendimento, contra essa palavra. Amém, querido? Amém. Diga vem nessa noite. Diga vem, Jesus, vem nessa noite. Que isso seja o sentido da tua vida, irmão, e não a ilusão que esse mundo oferece. Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Fala: Deus, eu quero mudar. Fala: Deus, eu também vejo uma luta no meu corpo, Senhor. Eu também vejo uma guerra travada. Eu também vejo, Pai amado, uma batalha acontecendo, Senhor. Eu estou vendo, Pai querido. Eu estou vendo, Pai, eu tenho perdido essa guerra. Eu tenho perdido, Pai, porque muitas vezes, Senhor, eu me proponho a orar e não cumpro. Eu me proponho a acordar de madrugada para falar contigo e não cumpro. Eu me proponho a hora do meu almoço, Pai amado, encontrar ali, nem que seja 15 minutos para orar, e eu não consigo, eu não tenho feito, porque na minha cabeça está o querer, mas o meu corpo não faz o efetuar. Fala: Deus, me livra desse corpo de perdição. Esse corpo só tem me feito errar. Que você possa nessa noite identificar isso. Que você possa nessa noite lembrar disso e falar: vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Jesus tem que ser o sentido da tua vida, meu irmão. Não as outras coisas, mas só Jesus, só Ele vai te dar todas as respostas, só Ele.